Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Como vocês estão? Como tem sido a semana de vocês? Tudo bem, gente? Hoje, na nossa videoaula, a gente vai ter um pouquinho de português, tá? Um pouquinho de produção de texto e um pouquinho de cidadania. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas disciplinas com alguns conteúdos diferentes. Só que antes de iniciar com a nossa aula de hoje, como vocês já sabem, eu vou fazer a chamada e eu peço que vocês coloquem aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, assistindo aos vídeos, fazendo as atividades, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês aqui pela plataforma, tá certo, meus amores? Então vamos fazer a chamada. Alice Vitória da Silva Santos, Brenda Batista da Costa, Heloísa Vitória da Silva Oliveira, Heloísa Rodrigues de Souza, Cauã Eduardo Lima da Silva, Letícia Valdenice Amorim Batista, Lucas Miguel Silva de Andrade, Luiz Henrique Dantas Lins, Matheus Belarmino da Silva, Miguel Augusto Leite da Silva, Nataniel Gonçalves da Silva, Pedro Henrique Urbano Barcelos da Silva, Pedro Lucas Cabral dos Santos, Rafael Barbosa Soares, Richard Gabriel da Silva Souza, Tiago Henrique Lopes Oliveira, o Evison de Souza Santana e o Ilamis Alex Soares da Silva, tá? Então vejam só. Hoje, no nosso conteúdo de português, a gente vai iniciar o nosso vídeo falando sobre substantivos próprios e comuns, que é um conteúdo que a gente já vem trabalhando há um bom tempo, não é verdade? E aí a gente vai relembrar e estudar mais um pouco sobre. Então a gente tem os substantivos. Substantivos. Certo? E o que a gente entende como sendo substantivos? Substantivos são palavras que nomeiam os seres. A gente pode colocar assim. Que nomeiam seres, que substituem artigos, que substituem outros elementos da língua portuguesa. Daí o nome substantivos. Só que dentro dos substantivos existem algumas classificações. E hoje a gente vai trabalhar com duas delas, que são os substantivos próprios e os substantivos comuns. Os substantivos próprios, meus amores, são aqueles que a gente vai identificar como nome de pessoas, nome de cidades, de lugares, nomes de instituição financeira, e eles serão escritos com letra inicial maiúscula. Aí a gente pode colocar como substantivo próprio Carla, que é meu nome, Lucas, nome de lugar, Recife, nome de uma instituição financeira, Banco do Brasil, Brasil também é um substantivo próprio, que é o nome de um país. Então, a gente entende que substantivos próprios vão ser nome de pessoas, de lugares, de instituições financeiras e que vão ser escritos com letra inicial maiúscula. Já os substantivos comuns vão ser nome de objetos e eles vão ser escritos com letra inicial minúscula, porque é comum a todos. Os substantivos próprios, eles nomeiam os seres, eles deixam claro a quem a gente se refere. Já um substantivo comum, ele nomeia todos os objetos, todos os elementos de maneira geral. Exemplo, gato, escrito com letra inicial minúscula. Casa, rua, escola, enfim. Então, a gente vê que substantivos comuns, eles vão ser escritos com a letra inicial minúscula, tá? Letra minúscula ali, tá certo, meus amores? Então, eu gostaria de pedir que vocês pegassem o livro de gramática de vocês, tá? Que hoje a gente vai trabalhar português no livro de gramática, e abrissem na página 53. E aí, a gente tem o seguinte: substantivos próprios e substantivos comuns. Cante a canção. Capelinha de melão, é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. São João está dormindo, não me ouve não.
Acordai, 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 João. Se São João soubera quando era seu dia, descia correndo dos céus à terra com prazer e alegria. As palavras destacadas na cantiga são nome de santo, nome de plantas e de sentimentos. São João, alegria, cravo, rosa, manjericão, prazer. Atenção! As palavras que dão nome a objetos, pessoas, animais, lugares e sentimentos são chamadas de substantivos. Os substantivos podem ser comuns e próprios. Substantivo comum são os nomes de coisas, animais, frutas, objetos, etc. Esses nomes são escritos com letra inicial minúscula, tá? Escola, mesa, cachorro, criança. Já os substantivos próprios são os nomes que damos às pessoas, aos países, aos estados, às cidades, aos estabelecimentos comerciais, aos rios e etc. Esses nomes são escritos com iniciais maiúsculas. Então, a gente tem aqui de pessoas, João, Maria, animais, Fifi, Lulu, países, Brasil, Portugal, estados, Pará, Pernambuco, cidades, Brasília, Recife, rios, São Francisco, Amazonas, estabelecimentos comerciais, padaria predileta, açougue Boizão, bar e café do Pedrão. São alguns exemplos aqui. Jornais, Jornal do Comércio, Zero Hora, O Dia, revistas, Isto É, Construir Notícias, Recreio. Então, a gente está vendo aqui mais exemplos de substantivos próprios e exemplos de substantivos comuns. Então, só para a gente finalizar essa parte. Substantivos próprios, nomes de pessoas, nomes de instituição financeira, nomes de lugares, que serão escritos com letra inicial maiúscula. Já substantivos comuns vão ser nomes de objetos, né? Comum a todos, que vão ser escritos com letra inicial minúscula, tá? Então, como atividade de casa de português, vocês irão fazer as páginas 54 e 55 do livro de gramática, onde no primeiro quesito ele diz assim: complete as frases com os substantivos comuns que estão no quadro abaixo. Então, vocês vão só completar as frases aqui. No segundo, complete as frases com os substantivos próprios. Depois, copie-as, trocando as figuras por seus nomes. Então, vocês vão poder aí colocar substantivos próprios que vocês bem quiserem aí nessas frases e depois trocar as imagens pelos nomes das figuras, tá? Que são substantivos comuns. No terceiro, responda as perguntas a seguir. Qual o seu nome? Qual o nome da cidade que você mora? O terceiro são respostas pessoais. No quarto, marque certo para responder as perguntas do quesito anterior. Você usou substantivos comuns ou substantivos próprios? No quinto, escreva SC para substantivo comum e SP para substantivo próprio. No sexto, cruzadinha dos substantivos comuns. Então, vocês vão escrever o nome dessas imagens, que são substantivos comuns, tá? No sétimo, complete as frases usando os substantivos da cruzadinha. Oitavo, observe a figura e leia seus nomes. Depois, invente um nome próprio para cada figura. Então, tem o cachorro e tem o menino. Então, vocês vão inventar o nome próprio para o cachorro, né? E o nome próprio para essa menina. Certo? Então, essas são as atividades de casa relacionadas a português no nosso livro de gramática, do conteúdo substantivos próprios e comuns. Certo? Então, agora, eu queria chamar a atenção de vocês para a produção de texto, tá? Porque em produção de texto, gostaria que vocês pegassem o livrinho de vocês aqui, de produção de texto. A gente vai dar continuidade ao conteúdo que a gente vem trabalhando em produção de texto, que é cartão postal. Na semana passada eu dei exemplos de cartão postal, falei um pouquinho para vocês sobre os cartões postais e hoje vocês vão fazer como atividade de casa a página 30, onde no terceiro quesito apenas ele diz assim: suponha que você está indo visitar a cidade de Olinda, no estado de Pernambuco.
Com a ajuda de um adulto, pesquise sobre a cidade. Recorte e colhe uma imagem que representa uma atração local e em seguida escreva um postal, convidando um de seus amigos ou familiares a conhecer essa cidade. Certo? Então vejam só. Lembrando que a gente trabalhou, que foi gênero do cartão postal. Num cartão postal a gente tem que ter o remetente, o destinatário, tem que ter a presença de um selo. E muitas vezes esse cartão postal, ele traz a imagem de um local, de um ponto turístico que a gente está visitando. Ele não tem muitas linhas para a gente escrever uma mensagem. São mensagens curtas, apenas como uma lembrança, né, de pessoas queridas que nós temos do lugar que a gente está visitando naquele momento. Então, essa é meio que a finalidade do cartão postal. Estava indo para Roma. Então, em Roma, eu quero mandar uma lembrança de Roma, uma mensagem de Roma, dizendo que estou bem, que aqui é muito lindo, uma mensagem curta, para minha mãe que está no Brasil. Então, eu compro um cartão postal que tem uma paisagem belíssima de Roma, escrevo, né, o destinatário, que é minha mãe, escrevo no remetente, que sou eu, e coloco: mãe, aqui em Roma tudo é muito lindo. Estou adorando a viagem. A data, boto o selinho e envio no correio. Tá? Então, os cartões postais vão trazer muito essas mensagens mais curtas, né? E aí, é justamente seguindo essa ideia do cartão postal, de imagens curtas, que vai ter no verso do cartão postal uma imagem do local, de um ponto turístico, que a gente vai fazer a página 30, onde ele está falando aqui sobre Olinda. E Olinda tem vários pontos turísticos, né? Tem a cidade histórica, né, de Olinda, tem todos esses pontos turísticos de Olinda que vocês podem colocar, né, de imagem e trabalhar aqui nessa atividade, tá? Então, de produção de texto, vocês vão fazer para casa a página 30, tá? E agora, saindo um pouquinho de português, de produção de texto, a gente vai para cidadania, tá? A gente vai trabalhar aqui um pouquinho com cidadania. Cidadania. Onde hoje, meus amores, em cidadania, eu vou trabalhar com vocês sobre dignidade. Dignidade. Já ouviram falar sobre essa palavra? Sobre dignidade? O que é dignidade? O que é que a gente pode entender como dignidade? Hein, gente? O que vem a ser dignidade? Peguem um livro de vocês de cidadania, tá? Esse livrinho aqui. E abram na página 34. Vamos juntos ver o que pode ser como dignidade, que a gente pode considerar como sendo dignidade? Logo no início do texto, ele diz assim: o que é dignidade? E aí ele traz pra gente que dignidade nada mais é do que respeito ou grandeza moral. Mas ainda ficou a dúvida: como assim? Grandeza moral quer dizer que você está feliz, que você está contente com a sua vida, que você está trabalhando feliz com aquilo que você faz, você é respeitado. Então, tudo isso traz para você uma noção de grandeza, sua moral está elevada porque você está feliz, você está apto ao que você faz. Então, isso também pode se enquadrar como dignidade. Quando pensamos em dignidade, observamos como certa criança, por possuir algum tipo de diferença física ou social, sofrem com a falta desse direito. Toda criança e adolescente tem direitos que lhe garantem uma vida digna. Sabe, gente, pequenas coisas como poder subir uma escada, né? Poder escovar os dentes sozinhos. Às vezes, como foi falado aqui no exemplo do texto, existem algumas crianças que por alguma diferença física ou social não conseguem fazer coisas que são básicas. Talvez até a escola não conseguem porque são coisas básicas. E isso está muito relacionado ao direito da criança a ter dignidade, a ter uma vida digna, ter uma vida confortável, né? Ter uma vida onde seus valores são atendidos,
né? Seus direitos são atendidos. E a gente fala muito, quando eu trago essa questão de cidadania para vocês, eu vejo muito falando para vocês sobre direito, né? Sobre essa questão do respeito. E tudo isso está atrelado à dignidade. A Declaração dos Direitos da Criança diz que crianças com deficiência devem receber tratamento, educação e cuidados especiais para que possam se desenvolver e crescer saudáveis e felizes. Existem milhares de pessoas que nascem com alguma deficiência, por exemplo, não conseguem controlar os movimentos ou então a sua inteligência não se desenvolve normalmente. A sociedade deveria ser mais generosa com elas, mas isso em geral não acontece. Quando alguma pessoa com deficiência passa pela rua, é comum olharem para ela como se fosse algo esquisito e até apontarem com o dedo, como se ela não percebesse. A maior lição que pessoas com deficiência podem dar é mostrar que a vida não se resume à sua deficiência, vai muito além e que elas podem conquistar muitos objetivos. Né? Então, hoje a gente vê que tornar a vida mais fácil para pessoas que têm alguma diferença física ou social é um direito, faz com que elas tenham uma vida digna, então faz com que elas sejam respeitadas, se sintam respeitadas, se sintam inseridas na sociedade, e isso está incluso nos direitos da criança e do adolescente. Tá? Então, como atividade de hoje de cidadania, vocês vão fazer as páginas 34 e 35, justamente falando sobre a dignidade. E ele diz assim: o que é sociedade inclusiva? Posso dar para vocês aqui uma rápida explicação. Sociedade inclusiva é quando pessoas que têm alguma diferença física, né, ou social estão inclusas dentro da sociedade. As suas necessidades ali estão sendo atendidas e elas não sentem essa diferença, tá? Uma sociedade inclusiva é uma sociedade para todos, independente de sexo, idade, religião ou deficiência. Uma sociedade que acolhe e oferece oportunidades iguais para todos. Não há distinção, não há diferenças entre ninguém. Independente daquela pessoa ter uma deficiência física ou não, elas não vão ser tratadas de forma diferente. E isso é o que é o importante dentro de uma sociedade. Deve-se haver inclusão, deve-se haver respeito, todos devem se sentir igual, sem distinção, sem nenhum tipo de diferença. No segundo, vocês vão observar e circular as figuras que mostram pessoas com deficiência. No terceiro, quais condições garantem uma melhor locomoção para pessoas em cadeira de rodas? Marque-as. No quarto, vocês vão ler, tá? E responder a letra A e B de acordo com o que vocês leram no quarto. E no quinto, vocês vão refletir, né? Observar essas imagens e circular adaptações que foram feitas para garantir às pessoas com deficiências os direitos assegurados por lei, tá? Então, vejam só, eu vou aqui, puxando essa dica aqui do quinto, contar para vocês uma situação. Há uns 6 anos atrás, tia Carla teve um aluno que ele tinha uma deficiência física, que ele era cadeirante. Então, quando ele veio estudar na escola que tia Carla trabalhava, ele foi meu aluno. Ele foi meu aluno da turma do segundo ano, tá? Do segundo ano. Lá na escola Nossa Senhora de Lourdes, em Carpina. E aí, quando ele veio estudar lá na escola, a escola não tinha nenhuma adaptação para acolher um aluno que fosse cadeirante. Então, quando ele foi estudar lá na escola, a escola mudou toda a estrutura. Começou a colocar rampas, porque era de primeiro andar, tinha que subir. Então, fez uma rampa, mudou tudo, gente. Fez uma rampa, fez corrimão. Na sala de aula tinha corrimão para ele conseguir sair da cadeira e sentar, sair da cadeira de rodas e sentar na cadeira escolar. Então a gente tinha um corrimão para ele se segurar, para ter todo esse apoio, para que ele tivesse toda a mobilidade dele dentro da sala de aula e não se sentisse diferente de forma alguma dos coleguinhas. Então, isso que eu estou trazendo para vocês é um exemplo prático do que a quinta questão fala, que é justamente sobre adaptar os lugares para pessoas que têm diferenças, né, físicas, no caso aqui, para que elas não se sintam de forma nenhuma deslocadas, de forma nenhuma
tratadas de forma diferente, que se sintam de forma nenhuma diferentes, né? Então, a escola fez rampas, fez corrimão, né? As portas foram... A porta da sala de aula dele, que era do segundo ano, foi alargada. O banheiro também foi todo mudado. Então, isso é um exemplo de quando a gente torna aquele lugar acessível para pessoas que são cadeirantes, que eu estou colocando aqui o exemplo, né? Que eu tenho experiência para falar para vocês. Então, vocês vão observar aqui nesse quinto quesito imagens de locais que foram mudados e transformados para que se tornasse acessível para pessoas cadeirantes, tá? E aí, depois vocês têm uma mensagem para refletir aqui. Bom, meus amores, a nossa aula de hoje está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse momento, né, do dia, que a gente está aqui conversando, né? E é isso. Tenham um bom dia para vocês, um cheiro, olha, enorme, um beijo e até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo. Tchau!